Em 2012, quando eu recebi uma notícia que o meu contrato estava sendo cancelado. Imagina a minha reação. Eu, oi, não entendi. Nada vem pronto. Nem o nosso rei, nem Jesus Cristo nasceu pronto. Você que quer resultados novos, faça algo diferente. Esse é o tema do nosso podcast de hoje, que inclusive já tem nome. Fala China. Meu nome é Leonardo Santos, mas eu sou conhecido como Léo China do nosso meio de amigos. Lá em Duque de Caxias, temos alguns Léos, temos alguns Leonardos, e daí as pessoas identificar qual é o Leonardo que tá falando, qual o Léo que tá falando. Então acabou apelidando, como que eu já morava na China há bastante tempo, e ficou o Léo da China, o Léo China, e ficou Léo China. Meu nome é Leonardo Santos, mas sou conhecido como Léo China. E daí eu fiquei pensando aqui com os meus botões, orando para Deus, qual seria o melhor nome para esse podcast. Semana passada nós lançamos o primeiro episódio e não tinha nome, até falei, não tem nome, não sei nem qual vai ser o nome, nem criei um nome. E daí agora surgiu essa intuição. Então, o nome do nosso podcast é Fala China, porque nós vamos estar discutindo experiências, caminhos, jornadas que eu percorri e também que me inspirei em várias outras pessoas. Todos os livros que eu já li, sei lá, perdi as contas de quantos cursos e mentorias que eu fiz. Foram mais de R$ 50.000 investido em cursos e mentorias. Os maiores empresários aqui da China, né, o país que está crescendo bastante. Então vamos acumular tudo isso nessa jornada aqui no nosso podcast. O tema de hoje é: se você quer resultados novos, querido, querida, você vai precisar fazer algo diferente. Tudo começou em 2012, quando eu recebi uma notícia que o meu contrato estava sendo cancelado. Imagina a minha reação. Oi? Não entendi. O que você falou aí? Você tá voltando pro Brasil, teu contrato tá sendo cancelado. Eu era um cara que eu era muito calmo. Eu não era um cara de atitude, eu não era um cara que tinha muitas coisas definidas na vida, né, eu não sabia o que eu queria, eu não tinha claro na minha cabeça o que eu ia fazer, sabe, eu simplesmente estava sobrevivendo. Em 2012 foi o final do meu contrato. Se você não assistiu o episódio 1, vai lá, assista que você vai entender essa jornada, mas eu vou fazer um resumo aqui, tá. Eu vim pra China em 2009 pela primeira vez, e, eu vim pra cá como músico, não tinha basicamente nada definido, eu só vim pra cá viver o mundo China aqui com a minha experiência na música. Em 2012, o meu contrato acabou e eu não renovei o contrato. Eles não queriam me dispensar, né, mas como que na banda éramos 3 pessoas, e um dos casais, né, que era a cantora e o percussionista, eles eram um casal, o gerente do restaurante perguntou pra eles se eles queriam renovar, se nós queríamos renovar, foi mais ou menos assim a conversa, e eles falaram que não queria renovar, que queria voltar para o Brasil. Então a casa acabou imaginando que eu também estava nessa vontade. Eu era um cara muito pacato, não falava muito, não expunha muito as minhas ideias, os meus desejos, minhas vontades, enfim, a casa imaginou que eu não queria, e foi lá e acabou contratando uma outra banda. Automaticamente, o meu contrato foi cancelado, porque você já tinha uma outra banda completa para poder vir, aonde que eu ia ficar? E quando descobri isso já era tarde demais, né, eu tive que ir para o Brasil, voltar à realidade do Brasil, e tudo começou em 2012, quando, eu voltei para o Brasil. Cheguei no Brasil, né, isso é sempre assim, fica um tempo, caraca, ficar com uma saudade do caramba, vem, quer te ver e tal, tudo mais, mas isso passa. E passou. Essa minha fama de, um cara que morou muitos anos fora, 2 anos e poucos fora, né, que foi o tempo que eu fiquei aqui na China, 2 anos e alguns meses, já tinha encontrado meus amigos, já não era mais novidade, então a fama acabou. E tive que voltar para a vida comum, né. E esse tema, você vai precisar fazer algo diferente, eh, entrou muito, fez parte da minha jornada, que eu voltei pra música e rapidamente voltei para aquela realidade que eu tinha antes de ir pra China, de tocar na noite, e percebi que o valor que eu estava ganhando na música não era o suficiente do que eu queria, né.
pra poder pagar as minhas contas, eu queria morar num lugar legal, né, eu queria ter uma situação um pouco melhor. Todo mundo quer ganhar mais, né, galera. E você deve estar se perguntando assim: "Mas Léo, e o dinheiro que você levou, né, você ficou fora há muito tempo, né, você ficou trabalhando, e o dinheiro?" Tá. Eu, na minha imaturidade, eu acabei gastando dinheiro não com besteira, caso você possa estar pensando nisso, né, não tem nada de errado com isso, o dinheiro era meu, mas não, eu sempre tive uma mentalidade de família, casa, até hoje eu tenho isso, então meu dinheiro eu gastei em casa. Mas por que eu falei imaturidade, né? Eu decidi reformar a casa da minha mãe, né, e derrubei a casa toda, eu contratei um pedreiro, falei pra ele que eu queria, ele falou: "Ó, vai ter que derrubar a casa, né". Eu falei: "Ó, mantém pelo menos o banheiro, porque, tem um quartinho ali que eu e minha mãe e meu irmão podemos ficar", né, um irmão bem jovem na época, e daí enquanto constrói a casa. Só que a minha imaturidade é que eu não fiz cálculo, não fiz orçamento, não sabia quanto que ia custar. O pedreiro me falou quanto que ia cobrar, então eu falei: "O dinheiro do pedreiro eu tenho, né, o dinheiro pra poder começar a obra eu tenho", só que eu calculei, não sabia quanto que ia custar até a casa ficar pronta. Então sonhei, sonhei até que o sonho era interessante, só que eu não calculei, o dinheiro acabou. O dinheiro acabou, então eu precisei voltar pra música, né, e percebi que na música o que eu tinha, que eu estava ganhando não era o suficiente, e daí começou esse título, né, esse título, se você quer algo novo, você vai precisar, você quer ter resultados novos, você vai precisar fazer algo diferente, começa a entrar na minha vida. Uma parte prática aqui pra você, esse podcast eu quero trazer histórias, né, e trazer também algo prático que você possa, aplicar também na sua vida. Então a primeira coisa, né, foi eu comecei a ter algo definido. Tem uma palavra, né, objetivo definido que eu anotei aqui, tá. Sim, nos episódios eu vou sempre trazer aqui a minha canetinha e o meu papel aqui, que eu não ando com um bloco de notas. Vou mostrar aqui, ó. Eu adoro isso aqui, ó, papel, tá. Papel, as anotações aqui, porque fica muito mais claro, fica muito mais fácil pra mim eu ir passeando ali. Então se eu olhar pra baixo é porque eu tô olhando para o papel aqui, tá. Eu não gosto muito de roteiro, eu gosto que fica muito mais natural. Inclusive, eu sempre faço uma oração antes de começar e falo: "Pai, usa, tá, faz do teu jeito, desenha aqui um roteiro, mas faz do teu jeito, então vamos ver o que vai sair aqui nesse podcast". Eu tenho certeza que, vai sair coisa boa, né, Deus está na frente, então vamos embora. Eu simplesmente eu coloquei uma palavra aqui chamada objetivo definido, inclusive, eu vou te indicar um livro que mudou a minha vida, tá. Deixa eu só achar ele aqui. Tem a ver com isso daqui, ó, A Lei do Triunfo, mas tem um resuminho. Achei, achei. Esse aqui. Quem pensa, enriquece. De Napoleão. Think and Grow Rich. 30 milhões de exemplos. Uma das coisas principais dele, o tamanho desse livro aqui, ó. Uma das obras principais dele, 16 lições práticas para o sucesso, né? Napoleão Hill, essa daqui, tá? E essa daqui, ele criou isso daqui também, que é mais ou menos um resumo, sabe? Napoleão, ele é um dos maiores escritores do mundo, né, quando se fala desenvolvimento pessoal, crescimento profissional, enfim, muitos empresários, inclusive empresários brasileiros, falam muito de Napoleão Hill, e eu tenho esse cara como um grande exemplo, né, os ensinamentos dele, desenvolveu um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, na época, foi um dos não, o cara mais rico dos Estados Unidos na época, Andrew Carnegie, é o cara que conta no livro dele, tem os ensinamentos dele, ajudou ele, na verdade, a criar alguns projetos, né. Enfim, ele entrevistou esses caras, ele juntou tudo, né, nas suas nos seus estudos, ele colocou tudo nessas 16 lições. E uma das principais, quiçá a principal, porque é dela que parte, né, é você ter um objetivo definido, que é basicamente você saber o que você quer. E o que aconteceu comigo em 2012? Eu queria mais dinheiro, eu queria terminar a casa da minha mãe, eu queria ter uma condição um pouco melhor, e me precisou ter coragem,
em fazer algo novo. Olha como que se encaixa todo o título do desse episódio aqui, né. Eu precisei fazer algo novo para poder alcançar resultados novos, né. A música só não estava conseguindo me dar mais dinheiro, né. Eu cheguei até a pensar: "Cara, como que eu consigo ganhar mais dinheiro com a música?". Como que eu não tive uma resposta e eu estava precisando de dinheiro rápido, eu decidi fazer um curso. Decidi fazer um curso de maçarequeiro. Até contei, se não me engano, no episódio passado, que eu era maçarequeiro, soldador, mas voltado para maçarequeiro. Trabalhei em um estaleiro, né, eu tive uma sorte danada. Aí que vem uma grande sacada da vida, tá. Na natureza, gente, nada, nada vem pronto. Nem o nosso rei, nem Jesus Cristo nasceu pronto. Eu já assisti várias pregações falando assim: "Cara, Deus poderia ter mandado Jesus no alto da sua glória, já pronto". O ministério de Jesus começou com 33 anos, ele já não, ele morreu com 33 anos. Então como que o ministério dele, durou média de 3 anos e meio, ele começou o ministério dele com 30, de 29 para 30, vamos dizer assim. Eh, Ele poderia ter descido, né, com essa idade, fazer o que ele tinha que fazer e ponto. Mas não, ele veio, nasceu, aprendeu a andar, aprendeu a engatear e tudo mais. Tirando quando Deus criou o universo, né, Deus, ele quando ele come ele a Bíblia diz que ele criou o universo, o mundo, né, tudo que existe em 6 dias. E no 7º dia ele foi lá e descansou. Eu vejo um objetivo definido até nessa criação, me atrevo, né, a ter essa analogia, que é uma analogia minha, é um pensamento, então eu posso pensar, né. Eu me atrevo a pensar que até nisso, né, Deus ele foi bem, ele teve o seu propósito ali, ele foi lá e criou o mundo, né, ele criou o mundo, inclusive a gente, né, criou o humano, né, que se eu não me engano foi no 6º dia. Ele criou o mundo, daí o próximo objetivo dele era se relacionar com a humanidade. Na época era Adão e, né, ele criou Adão, depois da costela de Adão ele criou Eva, e aí foi. Depois que o homem pecou, ele foi e criou, já tinha, né, ele foi lá e: "Cara, agora tem que pegar e ter a redenção dos meus filhos, ter os meus filhos de volta". Então tudo ali, ó, tudo passo a passo. Na natureza é a mesma coisa, você tem a semente, você vai lá e planta. Seu primeiro objetivo é plantar. Se você pensar em outra coisa, você vai estar atropelando tudo, que primeiro você precisa plantar, né. Depois que você plantou, você precisa cuidar da plantação, você precisa regar, você precisa manter aquilo ali. Depois desse período, você precisa colher, né, se o seu objetivo, se o que você plantou é para colher, é um fruto, você precisa colher. Quando você estiver colhendo aquilo ali, você pode estar plantando? Não necessariamente, né. Então você precisa primeiro você planta, né, compra uma semente, eu vou imaginar aqui um cenário bem louco, cara. Ah, uma semente, então o meu primeiro objetivo é comprar semente, e depois é plantar, e depois regar e cuidar ali da plantação, né, e chegou a época da colheita. Meu foco agora é colher, sabe. Então, o objetivo definido vai estar sempre claro ali, vai sempre estar presente, quase que não sai, vai, ele vai sempre estar presente. E hoje, depois de ler bastante, de estudar bastante, isso ficou claro pra mim. Então eu quero compartilhar isso com você, mas em 2012 lá, né, tudo começou em 2012, eu não tinha isso não. Não tinha isso muito claro não. Então, precisava ganhar mais dinheiro, fui fazer um curso e desse curso eu comecei a trabalhar no estaleiro, e trabalhando no estaleiro eu comecei a ganhar mais. Ganhando mais, eu não terminei a obra depois que eu dei, daí eu vi que eu ia precisar de muito mais dinheiro, né, eu já tinha feito os cálculos, daí eu simplesmente deixei de lado por enquanto, falei com a minha mãe, deixei de lado e foquei em outras coisas. Estava precisando de várias situações dentro de casa e consegui comprar com esse trabalho. Então o objetivo, galera, é muito, muito, muito importante. Eu fiz o objetivo definido, né, claro, o que você quer. E o principal, depois que você define o que você quer, você vai passo a passo. Até coloquei aqui, ó, trabalhar com importação. Nesse período de 2012, quando eu percebi que as coisas estavam bem ruins pra mim,
lá no Brasil, né, eu voltei a trabalhar com música de madrugada, à noite, apesar de eu amar a música, né, quem trabalha na música sabe, não é fácil, é perigoso, porque você, na grande maioria das vezes, você tá de madrugada, você tá viajando, então é bem complexo. Isso sempre amei a música, mas, não é fácil não, falar que é fácil, não é fácil não, é prazeroso, porque a gente está ali fazendo o que a gente ama, mas para aquilo ali acontecer, tem muitas coisas por trás e não é tão simples assim. E daí, seguindo esse caminho, como que o objetivo definido, né, ter muito claro o que eu quero e o principal, seguir essa trajetória e manter, foi acompanhando a minha vida. Até parece que o o nome desse episódio, ele poderia ser muito bem como um objetivo definido, né, mas é muito estranho o nome desse, né. Cheguei até a pensar aqui com os meus botões, cara, por que eu não boto, o nome desse episódio de objetivo definido? Não é uma palavra muito conhecida, não vai chamar muita atenção, você não vai entender bulufas nenhuma, aí eu coloco um nome como esse, ó: "Você que quer resultados novos, faça algo diferente. Vamos falar como?" É o que eu tô exatamente fazendo aqui. Então, por isso eu coloquei esse nome, mas o objetivo definido vai ficar muito aqui, né, nesse episódio, nessas histórias que eu vou contar, para poder ficar claro, né, o que que é um objetivo definido e como seguir na prática, não só história, mas na prática. Em 2013, eu tive a oportunidade, já avançando na história, eu tive a oportunidade de voltar para a China. Agora a história vai ficar legal. Deixa eu ajeitar aqui a cadeira. Eu fiquei um período de 1 ano e meio no Brasil, mais ou menos, né, 1 ano e meio no Brasil, mais ou menos. Eu queria voltar pra China. Aí entrou esse objetivo de novo, tá. Cara, voltar pra China, voltar pra China, voltar pra China, voltar pra China, quero voltar pra China. Só que, se você não faz nada, né, você só vai ficar: "Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso". O querer é muito importante, né, que vai te dar ali um caminho, você sabe o que você quer. Muitas pessoas não sabem o que quer, né, então você pode fazer o teste. Eu já fiz esse teste algumas vezes, perguntar mais ou menos para 10 pessoas que você conhece: "O que que você quer?". Parece uma pergunta tão estranha, mas é uma pergunta tão óbvia, cara. O que você quer? Como é que você se vê daqui a 1 ano? Como é que você se vê daqui a 5 anos? Pô, se você quiser pergunta, então, como é que você se vê daqui a 10 anos, então esquece. É bem doido essa, eu já fiz esses testes já, e é muito louco, cara, isso é muito louco. Mas vamos lá, eu fiz, eu fiz essa pergunta para algumas pessoas, eu vi que ninguém tinha essa resposta. Em 2013, eu tinha esse bagulho muito definido: "Quero voltar pra China, quero voltar pra China, quero voltar pra China". Só que querer e não fazer nada, né, esquece, né, tipo, você precisa fazer algo. E eu comecei a conversar com a Paula, na época, que é a Paula que me trouxe pra China, e a Paula foi lá e me disse que o restaurante que nós trabalhávamos estava precisando de um músico, que eles estavam abrindo novas filiais, foi onde que eu descobri que eles não queriam que eu fosse embora, enfim, eu voltei pra China. Só que, assim que eu concluí essa parte, né, eu quero vir pra China, quero voltar pra China, eu me fiz uma pergunta: "Eu quero voltar pra China pra quê? Eu quero voltar pra China pra quê? Pra poder pra poder fugir dos meus problemas? Eu quero voltar pra China pra poder ter uma qualidade de vida melhor?" Porque aqui na China nós temos uma bela de uma qualidade de vida. É um país que te dá essa possibilidade, né, de você ter uma boa qualidade de vida. Nós temos poder de compra aqui, né, ganhamos bem melhor aqui do que no Brasil, né. Na época, eu como músico ganhava muito bem aqui na China comparado com o que eu ganhava no Brasil. A segurança, um país que te dá muita estrutura, tá. Depois eu posso gravar um vídeo, inclusive eu vou trazer um tema sobre China, né, a verdade por trás da China, né, de quem vive aqui. Uma coisa é você ouvir opinião, outra coisa é você ouvir de fato que, eh, de quem mora aqui, né. Tem até uma ideia de quem que eu vou trazer de convidado, mas enfim, isso fica para um próximo episódio. Mas de fato, morar aqui na China fazia isso. Eu sempre fiz essa pergunta, né, o que eu queria. E eu lembrei de uma coisa, eu cheguei no Brasil, muitas pessoas me perguntavam assim: "Caraca, velho, e aí, como é que é a China? Como é que foi lá, velho? Ganhou muito dinheiro? Trouxe muitos produtos pra poder a gente vender aqui? Cara, vamos trabalhar com importação".
e tal, você trabalha com importação e tal, então importação, importação, vem muito essa palavra na minha mente, importação. E o que que aconteceu comigo? Eu não sabia bolhufas. Eu lembrei de uma coisa, tinha muitas pessoas, cara, basicamente 100% das pessoas que eu encontrei aqui na China, eles trabalhavam com importação, tá. 100% das pessoas que eu encontrei na China, deixa eu até melhorar essa afirmação, né, 100% das pessoas que eu encontrei no restaurante que eu trabalhava, né, brasileiros que não moravam na China, que veio pra China, 100% dessas pessoas trabalhavam com importação, né. Algumas pessoas, isso aí já em 2013, 14, que eu lembrei agora, eles trabalhavam, moravam aqui na China e trabalhavam com outra coisa, mas quem não morava na China, que veio pra China, não veio a turismo. Porque a China, hoje em dia, até mais, você até encontra pessoas que querem vir pra China conhecer a China pela tecnologia, os carros elétricos e tudo mais, o que a China vem fazendo, mas eu falo lá em 2013, essas pessoas vinham pra cá, porque eles trabalhavam com importação, eles estavam importando alguma coisa, e eu não sabia bolhufas. Eu estava no país da importação, só que eu não sabia bolhufas disso, eu apenas era músico. Então, o objetivo definido, tá, saber o que quer. Em outras palavras, o objetivo definido é saber o que você quer, tá. O objetivo definido estava muito claro pra mim. Eu vou vir pra China e eu quero trabalhar com importação. Mais uma vez, muito claro isso, eu preciso trabalhar com importação, velho, todo mundo fala sobre isso, né. E eu não quero trabalhar só com música, eu não quero viver somente de música, porque pode acontecer de novo, de eu ser dispensado e daí eu tenho que voltar pra China, eu tenho que voltar para o Brasil, quero dizer, né, se meu contrato acabar, e aí? Então eu, inconscientemente, eu não queria ficar dependendo de ninguém. Se eu poderia ter o controle da minha vida, tendo mais algumas tendo mais opções de trabalho, na qual possa me manter aqui na China, por que não? Hoje tá claro isso pra mim. Hoje, depois de estudar tanto, de fazer tantos cursos, de fazer tantas mentorias, eu sei o que isso significa, né. Liberdade, você saber fazer mais coisas sem depender de ninguém, ter essa famosa liberdade, mas antes não tinha, foi meio que inconsciente, inconsciente, até eu costumo dizer que Deus, ele foi usando as ferramentas ali, né, que ele tinha na época, pra poder me fazer enxergar. Deus não vai arrombar a porta, ele vai fazer você enxergar e é uma decisão sua, se o que você quer fazer, tá. Então, eu costumo brincar assim, né, eu costumo dizer carinhosamente, falar sobre isso, né, que Deus, ele foi usando as ferramentas ali que ele tinha, pra poder me fazer enxergar que, cara, esse é o caminho. E o caminho que eu tomei a decisão de foi a importação, que aí entra um problema sério na minha vida. Importação. Legal, o que é? De onde vem? Como é que faz? Eu não sabia nada de importação, gente. Eu já estava aqui na China há 2 anos e meio, eu não falava nem inglês. É, eu fiz uma coisa na época, inconsciente, e eu vou passar aqui pra você. Se você de fato, quer ter resultados novos, você vai precisar fazer coisas novas. E fazer o quê? A primeira coisa que você precisa definir aí, é o que você quer. Isso já eu acho que já ficou claro, né, o objetivo definido. É definir o que você quer. O que você quer, né. "Ah, eu quero ganhar mais", isso funciona, tá. Você vai fazer uma lista do trabalho que você faz, o que você pode estar incluindo, o que você pode estar fazendo, o tipo de curso que você pode fazer, pra que você possa ser promovido na empresa. Se você já é um autônomo, você trabalha com alguma coisa autônoma, o que você pode fazer mais, o que você pode fazer pra você ganhar mais. Se você é músico, se você é músico, tem como ganhar mais dinheiro como músico, o que você pode fazer mais? Fazer mais gig, vender o seu trabalho. Eu vejo vários músicos, cara, isso eu acho muito da hora. A internet permitiu fazer isso. Eu vejo vários músicos hoje gravando vários conteúdos na internet, né, na qual através da música eles dão aulas. Eles começam eu vejo várias pessoas que trabalha com regência, sabe. É uma coisa que eu fiz bastante na minha vida como músico. É basicamente a pessoa tem a banda, né, um grupo, ali tem vários músicos tocando e tem um músico dando direção pra eles. Isso é regência, uma voz guia. Você pode eu vejo várias pessoas, divulgando que eles são
uns bons, ele é bom naquilo ali, ele já faz aquilo ali. E tem várias pessoas que precisam desse serviço, né? Então você pode começar a divulgar isso e você tem forma de, como músico, ganhar mais. Divulgando o seu trabalho, você pode ser contratado por mais bandas, né? Ou ser contratado por um artista. Ou seja, é só no fato de você saber o que você quer, não importa o que você faça, né? Deus usa o que você já tem. Em várias passagens da Bíblia, a gente vê isso, né? O milagre da multiplicação dos peixes e dos pães, né? Era 5 pães e 2 peixes, ou ao contrário, algo assim. Você vê essa matéria-prima, né? Então, você vê várias coisas, né? Jesus perguntando para um paralítico: "O que que você quer?". Então Jesus sabia o que ele queria, o que ele tinha, mas a pessoa precisa falar, que é a famosa coisa de, né: "Estou batendo na porta e abro", né? Então Deus sempre pergunta o que que você quer, para que você possa dar a liberdade para que ele possa fazer. Ele sabe o que você quer, mas ele te dá a liberdade de escolha. E não importa o que você mas ele sempre vai usar a matéria-prima. 0,1, ele vai usar essa matéria-prima. 0,1. Cara, eu só tenho 10 centavos. É através de 10 centavos que ele vai estar multiplicando, tá? É, tem uma história que eu já contei, se eu não me engano, aqui no podcast, que é a história da viúva, né? A viúva tinha azeite em casa. É, ela foi procurar, eh, ela foi procurar uma pessoa que na época era um profeta. Ela foi procurar o profeta, e o profeta falou: "O que que você tem de valor em casa? O que que você tem em casa?". Ela falou: "Não tem nada". Então é sempre assim: "A gente não tem nada, não sei o que, não sei o que lá e tal, só tem uma vasilha lá de azeite". Deus foi lá e multiplicou aquilo ali, tá. Na época na época, eu tinha a vontade, e eu estava aqui na China, né, eu tinha vontade, eu estava aqui na China, mas eu não sabia trabalhar com computação, que nem sabia falar inglês. Deus conseguiu fazer esse milagre na minha vida, eu tenho certeza, meu querido e minha querida, vai fazer na sua também. Então não importa o que você tenha, sempre vai ter alguma coisa. Deus usou meu talento na música para poder me trazer para a China, tá? Esse desejo de querer trabalhar com importação, usou aquilo ali, e já vou contar essa jornada que eu segui, e não importa o que você tem, tá? Não importa o que você faça, nem pensa que é pequeno, tá? Te dei vários exemplos aqui que não importa o que você tem, é ferramenta suficiente para Deus criar um milagre aí na sua vida e te dar um caminho ali para que você possa crescer. Fechou? O meu desejo era trabalhar com importação, e o talento que eu tinha na época era música, então a música me manteve aqui na China. Aí vem ali hoje eu sei um passo a passo, eu criei esse passo a passo, né, mas na época eu não tinha um passo a passo não. Daí que eu chamo de passo a passo, é o caminho que você precisa percorrer para poder alcançar o seu objetivo, né. Eu queria trabalhar com importação, e de cara veio um problema: eu não falo inglês, eu não falo chinês, como que eu vou trabalhar com importação se eu só falo português? Caraca, Léo, você ficou na China mó tempão e não aprendeu? Não, meu irmão. Na época eu não sabia, em 2013 eu não falava inglês, eu não falava chinês, não falava nada. Falava algumas palavras, né, por já ter morado aqui, eu já conhecia bastante palavras, eu já conseguia identificar algumas palavras, né, mas eu não sabia falar nada. Então, eu comecei a aprender inglês, porque eu sabia que o inglês era totalmente necessário, e na minha cabeça o inglês era mais fácil do que o chinês na época, e de fato foi, e de fato foi. O inglês foi a ferramenta que eu iniciei, comecei a fazer um curso, de inglês para poder seguir esse caminho. No que você faz hoje, você vai começar a identificar, né, que, ah, quero, sei lá, voltar à parte da música aqui, eu quero ganhar mais. Você vai começar a utilizar a sua mente para você seguir um caminho, né, como que eu posso ganhar mais? Eu dei um exemplo aqui de criar conteúdo na internet. Pô, eu não sei nem criar Instagram, cara. Eu não sei fazer nada com internet. Posso te contar uma história? Eu também não sabia não. Eu não sei se você sabe, eu sou especialista e estrategista digital, né. Já faturei milhões e milhões e milhões e milhões com a internet, né, e levei uma empresa do zero, né, foi a empresa que eu trabalhei aqui na China durante muito tempo, que é a partir da CMJ, acho que hoje eu sou sócio dessa empresa, eu levei essa empresa do zero a mais de 6 milhões de faturamento anual, né, e eu não sabia fazer uma publicação na internet. Em 2020 veio a pandemia e, cara, simplesmente a fábrica chegou em cima de mim e falou: "Ó,
Eh, eu você sabe, você acompanha, né, a empresa que eu trabalhava tinha vários setores, você acompanha, nós temos estoque, né. Você é focado no Brasil em trazer cliente para mandar fabricar, desenvolvimento de produto que o cliente quer fazer, né. Uma fábrica consegue fazer isso. Imagina que você vai mandar fazer uma camisa, então você quer que tenha o seu nome, o seu logo, o seu time, então uma fábrica faz isso, né. E também essa fábrica tinha pronta entrega. Você sabe que tem isso aí, então tem uma pandemia, né, e a China está fechada, nós temos que usar a internet para poder vender, senão infelizmente eu não vou conseguir ficar com você. Em outras palavras, ele falou assim, ou seja, ou eu aprendo a mexer com a internet, ou eu estou demitido. E eu não sabia nada. Em 2 anos e meio nós levamos essa empresa para um faturamento de 6 milhões de uma coisa que não existia. Então já faturamos milhões com a internet. Então se você não sabe, vai procurar. Tem conhecimento pra caramba aí, né. Na época eu comecei a estudar no YouTube, procurar vários vídeos no YouTube, vi que tinha um curso, eu tinha um dinheirinho guardado, fui lá, comprei o curso não foi caro, o primeiro curso que eu comprei, se não me engano, foi R$ 900, né. Quando eu falo que não foi tão caro assim, eu sei que R$ 900 é dinheiro, mas na época, pela realidade que eu tinha, né, que eu vivia, eu tinha esses R$ 900, eu fui lá, comprei o curso e foi indo. Então, não importa o que você precisa fazer. Mas você só vai isso é um ponto muito importante, tá. Eu anotaria isso com você, não importa o que você não precisa fazer, mas no meio do caminho você vai descobrir, você basicamente só vai descobrir se você tiver um objetivo definido, tá. Então vamos voltar um pouquinho, né. Eh, você usando o exemplo como músico, você como músico quer ganhar mais, esse é o teu objetivo? Bacana. Agora vem a pergunta: como? Né, como? Olha o tema olha o tema de hoje. Você quer resultados novos, faça algo diferente. Vamos falar como? Estamos falando, né. Ah, você enxerga que a internet é uma boa opção para você? Então você vai precisar começar a estudar sobre a internet. Então você acha que fazer gigs, tocar para mais pessoas é uma coisa boa, é um caminho para você, tá. E como que você vai fazer isso? Você pode fazer mais amizades, você pode mostrar o seu trabalho para mais pessoas, você pode pegar o seu telefone, gravar você tocando, criar um material e mostrar para algumas bandas, pra alguns grupos de pagode, se você é grupo de pagode, se você é de banda de noite, o trabalho que você faz para que você possa arrumar mais trabalho. Entende? Então, no caminho, você vai descobrir o que você precisa fazer, mas você só vai começar a pensar sobre isso quando você tiver um objetivo definido, saber o que você quer. Foi o meu caso. Pô, eu quero trabalhar com importação. Quero trabalhar com importação. Como? Como que eu vou trabalhar com importação? Eu já entendi que, cara, como que eu vou falar com o chinês ali? Se eu vou trabalhar com importação, tô na China, eu preciso falar com quem? Com o chinês. E eu sei que muitos chineses que trabalham com importação exportação, né, fala inglês. Foquei no inglês. No inglês, até me coloquei para importação, eu precisava falar inglês. Na sequência, eu identifiquei que aí você vai melhorando. Eu comecei com inglês, aí eu fui fazer algumas visitas, percebi que os donos da fábrica, eles não falam inglês. A grande maioria deles não falam. Tem alguns donos de fábricas que falam inglês, eu conheci alguns, mas a grande maioria, cara, entre 20 um fala inglês. Vai de 20 fábricas que eu visito, um fala inglês. Aí foi onde que eu decidi, pô, chinês. Chinês é importante. Aprendi o chinês, né, fui pra uma escola, até na época aprendi o chinês, fui pra escola, não aprendi muito, porque eu era um cara muito envergonhado, porque eu não praticava. Ia pra escola, estudava, 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 estudava e não praticava. Fiz vários cursos, fazia e não praticava. Isso até fica aqui uma realidade, tá. Não adianta nada você ficar fazendo, estudando e não colocar em prática, tá. Eu vi isso na prática. Saber como funcionava a importação. Isso é um próximo estágio da minha vida, tá. E você quando estiver nesse estágio de: "Quero algo", tá, e tu vai ver: "Putz, pra eu poder conseguir esse algo, eu preciso disso aqui". Né, e tu vai fazer isso aqui. No caminho, você vai começar a descobrir o que você vai precisar fazer, não precisa se preocupar com a jornada toda não, tá. Não precisa se preocupar com a jornada, não coloca limite no seu crescimento e nem se preocupa com a jornada toda, é cada fase. Eu já joguei videogame durante muitos anos da minha vida, né, principalmente quando eu era adolescente ali, no Brasil,
né. E é sempre assim, você só passa para a próxima fase, né, se você passar daquela fase que você tá. Então o meu objetivo era a próxima fase, mas o meu foco estava literalmente naquela fase principal ali. Então sempre foca no aonde você está no momento, né, foca naquilo ali. Eu queria muito trabalhar com importação, eu foquei primeiro aonde? No inglês. Lembra que eu contei a história ali que eu penso dessa forma, né, eu me atrevo, até uso essa palavra, eu me atrevo a imaginar que, cara, Deus foi, tudo tem os seus objetivos, e é tudo um tempo, tem um tempo para cada coisa. Inclusive tem uma passagem, né, que a igreja que eu frequento, a pastora falou sobre isso. Ah não, foi num evento que fizeram uma brincadeira aqui pra minha esposa, que eu achei maravilhoso, aqui na nossa empresa, foi um chá de bebê que o pessoal da igreja fez aqui pra gente, eu achei maravilhoso, e teve uma hora que ela pregou, que ela falou ali uma palavra bem bacana pra gente, usou Coríntians, mas eu não lembro qual foi o texto, mas eu lembro que foi mais ou menos assim: "Há tempo", não, foi isso mesmo. Foi uma colega nossa que falou aqui, uma colega que estava aqui, falou sobre isso. Ela falou mais ou menos assim, que o texto, eu lembro desse texto: "Há tempo pra tudo. Há tempo pra sorrir, há tempo pra chorar, há tempo pra trabalhar, há tempo pra colher, há tempo de plantar". Então há tempo pra tudo. Tá? Há tempo pra tudo. E quando você estiver na sua jornada, tá, quando você estiver na sua jornada, foca numa coisa, foca no primeiro estágio ali, no estágio que você tá. E lá na frente você vai achar o próximo estágio. Inclusive isso é um modelo mental bem bacana, um modelo de pensar, né. Você só vai começar a a a se destacar em algumas coisas e a crescer na vida na forma que você pensa. E quando você se você sempre pensar: "Cara, eu quero, sei lá, eu quero ganhar mais, quero crescer, eu quero me desenvolver", se você pensar na jornada toda, você vai ver que o caminho é tão longo que você vai desistir. Olha o tamanho, opa, olha o tamanho desse livro aqui. Olha o tamanho desse livro aqui. Olha o tamanho desse livro aqui. O livro mais importante do mundo, a Bíblia. Olha o tamanho dele. Você não precisa se preocupar com tudo não, cara. Foca a primeira página primeiro. Marca onde você parou. E da onde você parou, você vai lá e continua. 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 Imagine se você entra numa faculdade e você para no primeiro estágio ali, no primeiro estágio da faculdade, né, sei lá, no primeiro semestre. Continua. São 4 anos de faculdade, mas você caraca, não, é ali, ó. É o primeiro estágio ali que você precisa focar, né, é o primeiro semestre. É semestre ou trimestre, não sei como é que se fala, mas é a primeira fase ali da faculdade. É simples assim. Vai diminuir muito estresse, vai diminuir muito, é muito complicado, muito complicado. Lembrei de uma história agora que eu achei muito interessante. Eu não sei o autor dessa história, mas essa história conta que, 2 pessoas estavam conversando, né, eram 2 mulheres, e a amiga falou assim pra ela, pra uma pessoa falou pra amiga dela, né: eu quero, eu tenho maior vontade de me tornar, fisioterapeuta. Tenho muita vontade, porque eu acho muito interessante. Eu gosto. E a amiga dela ouvindo: "Pô, cara, que legal, que bacana. E aí, que você vai fazer?" "Pô, tô pensando em fazer faculdade, mas caraca, velho, são 4, 5 anos, mais algumas especializações que eu vou fazer. Putz, muito tempo, cara. Acho que eu queria muito", sempre colocando no passado, né, já quando a pessoa usa muito esse tempo verbal, "queria", "gostaria", né, a pessoa basicamente já tá se definindo ali que não vai conseguir. Na grande maioria das vezes. "Gostaria", esse tempo verbal aí é complicado. E a amiga dela que estava ouvindo falou assim: "Mas vem cá, você acha que o tempo tem como pausar o tempo?" Ela falou: "Doida? Mas é claro que não tem como pausar o tempo. Como que eu vou pausar o tempo?" Aí a amiga dela concluiu: "Tá bom, se não tem como pausar o tempo, daqui a 4, 5 anos você gostaria de estar como?" Com esse tipo de pensamento ainda: eu gostaria de me tornar fisioterapeuta", ou você gostaria de ter, ou de
diploma na parede. Amiga, tá com su entendi. Aí ela concluiu. Cara, vai lá e faz, porque o tempo vai passar de qualquer forma. Os 5 anos irão passar. Então, daqui a 5 anos, como que você quer estar? Com o diploma na parede? Ou você gostaria de estar contando essa história para uma outra pessoa, ou repetindo essa história para mim que você gostaria de ser fisioterapeuta? Então, não foca, né, não foca. Eu aprendi isso na prática ali, e não focar em tudo que eu precisaria saber da importação, que na verdade eu nem sabia, né, e eu simplesmente comecei ali com o inglês. E na sequência eu percebi que eu precisava entender sobre a importação, né, e o que que eu fiz, eu li um livro que eu não tenho ele físico, eu lembro que eu baixei um PDF na internet, o nome do livro é O Mito Empreendedor. Eu já falei desse livro várias vezes, que esse livro, ele realmente foi um guia na minha vida ali, que ele plantou uma coisa no meu inconsciente, que foi o seguinte: tem uma parte do livro que ele conta assim, ó, antes de você abrir qualquer negócio, antes de você começar qualquer empreendimento, qualquer negócio, né, vá trabalhar nesse negócio. Por quê? Porque daí você vai estar eh, dentro daquela profissão, daquele trabalho, daquele negócio. Você vai ver de fato como que funciona. Por exemplo, do livro, ele conta de uma pessoa que queria abrir uma cafeteria ou uma padaria, uma confeitaria, eu acho que era confeitaria. E fala: "Você vai entender sobre o caixa, você vai entender sobre os funcionários, sobre os maquinários que você precisa, sobre os fornecedores, como é que é de fato aquela situação ali, como que o dono de uma confeitaria trabalha, o que que ele faz, qual é o estresse e tudo mais", e ver se aquilo ali é pra você, né. E se você não conseguir um trabalho, se ninguém te der um trabalho nisso, seja em qualquer área, né, qualquer área, oferecem trabalhar de graça, um estágio de graça. Vá fazer alguma coisa, mas de preferência vai fazer, porque daí você vai entender por dentro o que de fato você vai precisar e no final das contas você vai ver se aquilo ali é pra você ou não. Por quê? Se você de fato, mesmo que você tenha um capital, tá, mesmo que você tenha um dinheiro, se de fato você ir lá, abrir um negócio de cara e depois você faz um investimento do caramba e lá na frente você vê: "Putz, né, não muito bem o que eu queria", você vai perder tempo, dinheiro, energia. Eu tenho 2 histórias reais pra poder falar sobre isso aqui. Um é um cliente meu chamado Fernando, né, ele trabalha com plástico, ele vende plástico, a mulher dele, se eu não me engano, é pediatra, eles decidiram mexer com semijóias, ele veio pra China, né, ele veio pra China, trabalhar com semijóias, importar semijóias, né, eu dei toda essa assessoria pra ele aqui, chegou aqui, ele descobriu que as semijóias não é pra ele. Ele não quer seguir no mercado de semijóias, não que o mercado de semijóias é ruim, ao contrário, mas como que ele já tinha um trabalho, uma profissão, uma carreira, rodando, que tomava muita energia dele no mundo do plástico, ele vende matéria-prima pra fábrica de plástico, ele acabou vendo que não conseguia colocar tanta energia nisso. E também a esposa dele. A esposa dele é pediatra, ele é pai, enfim, várias situações que aconteceu na vida deles que ele acabou desistindo. Escolheu ali: "Caraca, realmente não dá", mas ele tinha acabado de fazer um investimento de vir pra China, tá, que não é muito barato, tá, não é impossível, mas não é tão baratinho assim. Tinha vários estoques, tinha empresa aberta, ou seja, investiu uma boa grana naquilo ali, pra depois ele ver que não era pra ele. Uma outra cliente minha também, no mercado de semijóias, né, importação de semijóias, trabalha com buffet, se não me engano, né, o marido dela é funcionário público, eles moram em Brasília, e ela percebeu também, não deu tanta sequência assim, porque é mais trabalhoso do que ela imaginava. Então, uma boa experiência ali de você saber, eh, se o que você quer, né, se você não tem clareza de como funciona esse trabalho, vai trabalhar até de graça, foi justamente o que eu fiz. Te dei alguns exemplos aqui, né, você pode perguntar, você pode fazer isso, mas eu fiz dessa forma, então estou dividindo aqui a minha experiência, que eu basicamente aprendi com livro. Eu era músico, trabalhava na churrascaria, eu fui eu não conseguia, não tinha experiência, não falava inglês, é óbvio que ninguém ia me dar trabalho, né, ia me contratar pra trabalhar no mundo da importação, se eu não tinha experiência, eu não sabia nada, muito menos me comunicar. Eu fui trabalhar no escritório de um brasileiro de graça, eu trabalhei, cara, 1 ano mais ou menos, ou quase 1 ano, fui trabalhar com ele, pra poder entender mais sobre o processo da importação.
importação. Então, no caminho, eu fui ver que, caraca, eu preciso aprender sobre o processo de importação. Então, fui lá, aprendi sobre isso. Todos os processos de importação. Como é que funciona? Os produtos, o que pode, o que não pode. Eu preciso saber aqui na China. Eu preciso saber do frete daqui da China até o Brasil. O que eu preciso saber de liberação da mercadoria no Brasil. Então, eu entendi trabalhando com ele tudo isso. Eu falei, cara, eu quero sair, eu quero sair, isso aí me interessa, isso aí tá começando a ficar legalzinho. Mas sabe, isso foi muito importante. E uma das formas que eu fiz isso foi justamente trabalhando de graça. Léo, você acha que é a única forma de você saber, eh, tive uma ideia aqui, eu sou músico e eu quero abrir uma produtora, será que eu tenho que trabalhar de graça para uma produtora? Será que eu tenho que arrumar um trabalho numa produtora? De preferência, que vai ser muito mais rápido, né, mas se você conhece pessoas que trabalham numa produtora, você pode ligar para essa pessoa, você pode ir lá visitá-la, né, numa gravadora, numa produtora, sei lá, em qualquer situação, né. Você pode ouvir podcasts, né, hoje em dia o que mais tem é conteúdo, né, mais tem é conteúdo na internet, te ensinando a fazer alguma coisa. Os podcasts, cara, é uma das principais ferramentas de ensino hoje. Tem vários bilionários, milionários, empresários de sucesso contando as suas histórias, como que foi feito, né, na internet, né. Eu sou um desse aqui, esse aqui é um dos canais, contando aqui como que você pode começar a ter sucesso, né. Então, vai na internet, mas acredito que na prática vai ser muito mais rápido. Ali, com 1 mês você já consegue ter uma noção de que aquele negócio ali é pra você ou não, tá. E depois eu fui entender sobre cliente, sobre vendas. Beleza, eu sei trabalhar com isso, eu já entendi, eu estou no lugar próprio aqui de importação, né. Já comecei a me comunicar, já sabia me comunicar, né, nesse período aí, né, nesse período eu conheci a mãe da Jéssica, que é a minha filha, ela é chinesa, ela não falava inglês, não falava português, então eu aprendi, tem uma história muito engraçada, toda vez que eu conto essa história a pessoa morre de rir, assim, fala: "Cara, não acredito, eu comecei a namorar a mãe da minha filha com isso aqui ó, o celular, tradutor", eu não falava mandarim. Eu estava estudando inglês, né, eu estava fazendo um curso de inglês, mas a mãe da minha filha, ela não falava inglês, ela não falava chinês, ela não falava inglês, ela não falava português, era só chinês. E eu sabia muitas palavras, mas eu não tinha uma conversação. Então você imagina, no início do meu namoro, eu sentava na beira do sofá, ela sentava na beira do sofá e era telefone, era assim. Eu comecei a aprender o mandarim assim, na marra. 5 meses depois, eu já estava fluente. Até falo que, cara, eu demorei quase 5 anos para poder aprender mandarim. E quando eu comecei a estudar mandarim, eu demorei apenas 5 meses para poder falar mandarim fluente, né. Isso eu não falo que eu sou um cara inteligente não, tá. Eu simplesmente me coloquei numa situação, isso é uma coisa muito interessante, tá. Eu me coloquei numa situação na qual eu falava mandarim todos os dias, sem concorrer, porque basicamente ela morava comigo. Eu tinha que me comunicar, eu chegava em casa: "E aí?" Era no tradutor, depois cara, é assim que se fala, ela falava a palavra, eu memorizava, opa, tá, beleza. Eu aprendi uma palavra assim, ó, em chinês, em mandarim significa o que que é isso? Então a técnica que eu usei foi assim, eu aprendi essa palavra, né, eu olhava pra qualquer coisa dentro de casa, coisas normais, né, prato, colher, você tem que comer, né, toalha, lixo, tudo que você usa todo dia dentro de casa, né, que você precisa se comunicar com seu parceiro, com sua parceira, eu aprendi. Então vamos lá, garrafa, chega de chamar, garrafa ou água, tá, enfim, shui, shui, eu pegava a palavra shui e escrevia em português, para que eu lembrasse. Né, o chinês ele tem tonalidade, né, ma, tem tonalidade, cada coisa significa uma coisa. "这个是什么?""这个是水""这个是什么?""帽子""这个是什么?""笔""eu comecei a fazer isso. "这个是什么?""这个是什么?""这个是衣服""这个是外套""这个是外套""é casaco?" Eu comecei a perguntar em mandarim, "这个是什么?" Como é que se fala isso, né, que significa como que se fala isso, eu anotava, eu fui praticando 5 meses depois,
eu estava falando mandarim fluente, basicamente porque eu não sabia falar mandarim, e eu me coloquei numa situação onde eu precisava, praticar todos os dias. Então, eu estava falando chinês, eu já falava mandarim, eu já estava aqui na China, só que eu não tinha cliente, né, eu entendi que: "Caraca, velho, eu vou precisar falar com o cliente, eu preciso de cliente, eu preciso crescer nisso daí, então como que eu vou crescer? Eu preciso ter cliente". Eu percebi, sabe, ter cliente. Então aprendi sobre vendas, aprendi sobre várias situações para começar a ter as minhas coisas. Foi onde eu conheci outros mercados, conheci o mercado de importação de semijóias, né, que é o meu principal nicho hoje, eu sou especialista em semijóias, então eu conheci semijóias. Eu fui lá e comecei a trabalhar com semijóias e hoje eu sou sócio de uma fábrica de semijóias, eu tenho vários negócios no mercado de semijóias, eu aqui na China eu sou multiempresário no ramo das semijóias, né, fora as outras coisas que eu estou fazendo aqui. E então, a jornada basicamente começou em objetivo definido. Eu precisei ter coragem para começar a fazer algo novo, né, porque eu queria ter resultados novos, porque se eu continuasse ali na música, eu ia continuar tendo os mesmos resultados que eu tinha. Então, em resumo desse episódio aqui, o que eu quero fazer é, sem um objetivo definido, fica muito difícil você ter resultados novos, né, ter resultados diferentes, saber para onde você quer ir é muito importante antes de você ir. Primeiro você precisa saber o que você quer, né? Você precisa ter uma coisa na sua cabeça. Saber somente não adianta, tá? Você precisa fazer algo novo. Ah, eu já tenho um trabalho, eu quero só melhorar o meu trabalho. Beleza, então se você não fizer nada, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Tem uma frase que você vai ouvir muito aqui nesse podcast, né? 2 caras que você vai ouvir muito. Um cara por conta dessa frase, né, que é de Albert Einstein: "Loucas são as pessoas que querem resultados diferentes e fazem as mesmas coisas". Chamaram ele de maluco uma vez, né? Albert Einstein, um dos maiores gênios do mundo, foi dar aula numa faculdade e os reitores lá da faculdade, lá, sei lá, entrevistou ele, viu que as ideias dele estavam muito além daquele tempo lá, chamou ele de maluco. Aí ele meio que rebateu, né? O pessoal diz isso, né? As pessoas falam, ele meio que rebateu, chamando o cara loucas, eu sou louco, né? Loucas são as pessoas que fazem as mesmas coisas e querem resultados diferentes. Eu adoro essa frase. E de fato, e foi dessa frase que eu tirei esse tema, né? Se você quer ter resultados novos, você precisa fazer algo novo, tá? E quando você começar a fazer, não fica ansioso não. Não fica ociosa nem ansiosa não, tá? Você principalmente, você vai sabendo o que você quer, na jornada você vai descobrir o que você precisa aprender para poder chegar no objetivo que você quer. Isso funcionou muito comigo, né? E eu tenho certeza que vai funcionar com você também, tá bom? Tenha muito claro o que você quer, tá? Começa a fazer algo novo, curso, se comunicar com alguém, fazer contatos novos, fazer amizades novas, né? Aprender coisas novas, para que de fato você começa a fazer coisas novas e fazendo coisas novas, você vai ter resultados diferentes, porque para você ter resultados novos, você precisa fazer algo diferente. Fechou? Então, ó, se você gostou desse episódio, coloca aqui, ó, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, que é muito importante. Esse canal tá começando agora. E entender, eu também quero entender, tá? Eu quero entender. Se você tá gostando, coloca aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários o que você está achando. O que você achou desse episódio. Quero trocar uma ideia com você, quero conversar com você, quero ter essa troca. E eu que vou lá nos comentários te responder, tá? Se você curtiu, vai lá. Se gostou, dá uma curtida, curte no episódio, você está assistindo aí no podcast, você está ouvindo aí no podcast do Spotify, dá 5 estrelinhas lá, se de fato vale 5 estrelas para você, coloca 5 estrelas, que é importante, porque é através disso que você me ajuda, né, a crescer aqui na internet. E não vou nem dizer de me incentivar, né, de me dar vamos lá, uma direção, se de fato é esse tipo de assunto que você quer ouvir aqui no canal, no Fala China, se não é, então, enfim, vai lá, coloca aqui se você gostou, se você não gostou, para eu poder entender ali o que eu posso estar melhorando. Tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e eu te vejo no próximo episódio do nosso podcast aqui, Fala China.